A notícia que vem de São Paulo, que Gustavo Scarpa interessa ao tricolor do Morumbi, ao São Paulo, que já está em contato com a diretoria atleticana e tenta inicialmente um empréstimo de Scarpa para o tricolor do Morumbi. Scarpa, que atuou apenas em 4 jogos nesta temporada, que vem sofrendo aí com lesões também, pode ser sim negociado com o São Paulo ainda nesta janela. Entre Scarpa e São Paulo, tudo certo. Falta o mais difícil, um acordo entre Tricolor e Galo, que nem parece ser tão complicado assim. O Atlético já percebeu que o Scarpa não tem o mercado que se imaginava. As poucas sondagens que apareceram não interessaram ao jogador. A ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo até dezembro sem custos. São Paulo assume 100% dos salários do atleta. O Scarpa ganha hoje R$1.200.000 por mês. O que o São Paulo e o Atlético vão discutir nas próximas horas é a condição para uma compra em definitivo. O Scarpa vai por empréstimo, mas quais seriam as metas que obrigariam o São Paulo a comprar o jogador de 32 anos de idade? E qual seria o valor dessa compra? Com a lembrança de que o Atlético o comprou do Nottingham Forest por 5 milhões de euros hoje. Diante da fase ruim do Scarpa, é inimaginável que esse valor seja alcançado. Talvez 3 milhões de euros, 3 milhões e meio, no máximo 4 milhões de euros. Tudo isso vai ser debatido nas próximas horas. Repito, o Scarpa quer se mudar para o São Paulo e vai fazer força para que esse negócio aconteça. O Galo precisa economizar o dinheiro e esse 1.200.000 por mês até dezembro certamente ajuda. O fato de o Scarpa ter só 10 partidas no Campeonato Brasileiro também lhe permite atuar por um rival na Série A. Existe a proposta do São Paulo, ainda muito incipiente, um estágio muito inicial de negociação, mas no futebol tudo muda de um minuto para o outro. O Jorge Nicola pode até trazer mais detalhes daqui a pouquinho para a gente a respeito dessa transação, afinal, ninguém entende mais de mercado da bola do que Jorge Nicola. Opa! Virou até bordão, hein? Agora eu vou passar o que eu tenho aqui. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. O Scarpa ganha 1.200.000 por mês. O salário dele, como vocês podem ver, não é baixo, tá? Outra informação. O que eu tenho, que o Galo não dificultaria a saída do Scarpa. Então o Galo se vê tranquilo para liberar o Scarpa, desde que também um clube venha aqui e arque 100% do salário. Esse papo do Galo emprestar o Scarpa e o São Paulo pagar 50%, 60%, 70%, o Galo ter que ainda ficar pagando salário, não cola. O Galo, você quer levar? Paga o salário. Então o Galo quer que pelo menos pague o salário, tá? O Scarpa, todas as propostas que chegaram para o Galo, para o Scarpa até o momento, o Scarpa rechaçou todas elas. O Scarpa gosta de morar em Belo Horizonte. O Scarpa, você acreditando ou não, ele gosta de jogar no Clube Atlético Mineiro, ele gosta do ambiente do clube, ele gosta de estar no clube, tá, gente? Você quer muito além de entrar em campo, você quer o dia a dia no CT, o dia a dia na cidade, o local que ele mora e tal, a cidade mais tranquila. O Scarpa gosta disso. Então, todas as propostas que chegaram até o momento, o Scarpa rechaçou todas elas, porque ele gosta do clube e gosta de morar em BH. Para o Scarpa sair daqui, obviamente, pagar o salário dele e oferecer algo interessante para ele na carreira dele. Agora é o seguinte, o São Paulo ele tem que convencer o jogador a se transferir para lá. Tudo está na mão do Scarpa. Se o Scarpa falar que quer ir, a chance de dar negócio é muito grande. Mas o Scarpa tem que falar que quer ir. O Galo, como eu falei, não vê empecilho, não irá dificultar, não vai ficar pedindo valores astronômicos para liberar o Scarpa de imediato e tal. O Galo acha legal, se vê livre do salário do Scarpa, até também para poder investir esse valor em outro jogador do meio para frente, né? Porque 1.200.000 não é pouca grana. Então não teríamos dificuldade com o Galo, basta o Gustavo Scarpa aceitar. Há quem diga, pessoas do São Paulo estão confiantes nesse convencimento do jogador. Há quem diga que sim. Vamos ver se de fato o São Paulo vai conseguir convencer o Scarpa a sair daqui, voltar a morar em São Paulo, jogar no São Paulo. Enfim, tem que ver isso. Lembrando que São Paulo tem um direito de imagem atrasado lá, um mês de direito de imagem atrasado, vive uma crise financeira. O São Paulo não está legal nessa parte, né? Mas é isso. Então, falar hoje para vocês que está fechado seria irresponsabilidade minha. O que eu tenho é falar para vocês o salário, falar para vocês se o Galo não dificultaria, falar para vocês que tudo que chegou até agora o próprio Scarpa recusou
E o São Paulo entende que há otimismo da parte dele para fechar esse negócio, mas o São Paulo tem que convencer o Scarpa. O Scarpa dando aval, dando ok, o jogador vai para lá. Se não, caso contrário, ele fica aqui e vai cumprindo o contrato conosco. Beleza? Qualquer atualização sobre esse assunto, eu volto e trago para vocês. Mas o que tem de momento, com muita cautela, é isso aí. Amanhã tem Atlético e Internacional, partida, claro, com transmissão ao vivo aqui pela 98. E o técnico Eduardo Domingues recebe agora, na parte da manhã, os atletas para montar o time que vai enfrentar a equipe colorada. CJ, honestamente, não acho que o Atlético vá com um time titular e dessa vez acho que ele faz algo muito perto do que ele fez lá no Pará contra a equipe do Remo, poupando aí metade do time. Ah, Iguinho, é o que você gosta? Não, não é, mas é o que cabe ao treinador com o grande jogo que ele tem na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. É quarta de final de uma competição nacional e mais do que isso, é um clássico contra o rival local, né? Por isso, eu imagino, por exemplo, Natanael pode ser preservado, o Juan pode ser preservado, Renan Lodge é um jogador que também pode ser preservado. No meio-campo, Alan Franco e Maicon podem ser preservados. Bernard, Vitor Hugo, Coelho também podem ser preservados, até porque o Fred já está com o nome no bid, o Castanho já pode jogar, Thiago Borbas também passa a ser uma opção para o ataque. No jogo passado jogou o Renier, não foi bem, o Cassier entrou, não está indo bem, pode ser que o Thiago Borbas tenha uma oportunidade, por isso eu vou desenhar aqui um provável Galo, e aí vocês falam se é forte ou não. Ah, Iguinho, é informação? Não, não é. O treino que define o time. Eu vou montar um time do Atlético aqui, dentro do que eu acredito que seja um time forte para pegar o Inter, mas preservando alguns jogadores, sem ser um time reservaço de tudo. Acho que o Juan Tressoldi pode ser poupado, o Natanael também, enfim, foi aquilo que eu falei. Então, Everson, Preciado, Vitão tem que jogar, gente, mas a gente tem que ver o Vitão jogar. Então, Everson, Preciado, Vitão, Vitor Hugo e o Renan Lodge. Ele não jogou lá no Pará, então vou deixar o Renan Lodge ali. No segundo tempo, entra o passinho, não tem problema não. Aí a meiuca vem muito mudada. Aí sim, Castanho, Cissé e Fred. O Fred fazendo as vezes do Vitor Hugo. No ataque, o Bernard, acredito que possa jogar. Tem saído aí nos últimos jogos, na metade do jogo. Bernard, o Alan Minda, poupando o Coelho, e o Cassier ou o Thiago Borbas. Aí você vai me falar, pô, Iguinho, não, mas o Coelho é um cavalo. Deixa tirar o Bernard e botar o Alan Minda com o Coelho. Pode ser também. São opções que tem o técnico Eduardo Domingues, tá? O que o Atlético tem que fazer para ir lá e beliscar, ir pensando num G5, num G6 com pontuação aí, porque tá chegando? Vamos lá, CJ. Primeiro sobre o Internacional que você perguntou. Não é que o Internacional joga muita bola, que o Internacional é um time que tá jogando bem, que o desempenho tá muito bom, mas o resultado não tá acontecendo. Não, a briga do Internacional realmente é contra o rebaixamento. Mas eu acho que com o que eles estão apresentando hoje, a tendência é que eles não caiam. Acho que o Inter tem apresentado uma melhora de desempenho, por mais que ainda seja muito pouco. O futebol do Internacional é muito pobre, até porque o Pesolano não tem tantas opções assim. Mas ele conseguiu encontrar ali uma forma de pelo menos se defender melhor e competir um pouco mais. O Internacional eu acho que pode, simplesmente jogando dentro de casa, incomodar o Atlético, mas também dar espaço para o Atlético chegar. Então eu imagino que vai ser um jogo de muita trocação, com o Internacional subindo, mas dando espaço para o Atlético contra-atacar, que é como o Barba se sente confortável em jogar fora de casa e tem conseguido bons resultados. Vendo o desempenho do Atlético fora de casa, que tem sido até melhor do que dentro de casa nos últimos jogos, e a forma como o Barba vem encarando esses jogos, de primeiro se defender bem para depois ir lá e machucar o adversário, eu acho que é um jogo que tem um cenário favorável ao Atlético, porque o Internacional não tem medo da bola. Ele tem dificuldade com a bola, medo com a bola ele não tem. Então ele vai tentar propor, vai tentar chegar no gol do Atlético e vai ter dificuldade naturalmente porque vem apresentando isso. Então vai perder muitas bolas e pode ser favorável ao Atlético. E concordo com o Igor. Tem que poupar. Se tiver alguém que tá com algum momento de fisicamente que tá precisando dar uma descansada, descansa agora. Dá prioridade pra chegar a 100%. Ele queria descansar o Bernard, né? Recentemente. Será que... Não, ele queria. O Barba, né? O Igor machucou, né? O Igor Gomes estava lá, aí teve o Bernard. Eu tenho certeza que o Bernard não estava programado para entrar naquele momento. Também, né? Claro. Obviamente, por poucos minutos em campo, o Igor Gomes. E no final do jogo, o Bernard tava morto, né? Colocaram a mão no joelho, língua pra fora. O Renan Lodge é um cara que me preocupou muito no último jogo, mais uma vez. Jogando, parece que até os 90, com
muito esforço, muito no sacrifício, então não me assustaria o Lodge descansar nesse jogo. E gostei da ideia de colocar o Vitão, CJ. A gente falava aqui, eu pelo menos falava, acho que o Atlético tem que colocar o Vitão pra jogar nessa sequência e ser alternativo aí pra zaga. E é um bom jogo. Talvez não começar jogando, mas é jogar 45 minutos pra você dar uma confiança, ver o que você pode esperar desse moleque em campo. Eu acho que é um bom jogo pro Vitão. E lá na frente, cara, o Minda no lugar do Vitor Hugo ou do Bernard, eu não consigo considerar o Minda um reserva. Ele vem sendo o 12º jogador do time. Quando ele não começa, ele entra. Se ele começa, quem tava no banco entra no lugar dele. Não imagino que o Coelho vai descansar. Se for pro Minda entrar, acho que ele entra no lugar do Bernard ou do Vitor Hugo. E fica a expectativa da estreia do Fred. O Fred, sim, é um que tem que jogar. Esse aí tem que jogar. Que seja 20, 15, 45 minutos, ele tem que jogar. Tem que entrar em campo, tirar essa pressão da estreia. Contra o Internacional também, acho que é um jogo bacana pro Fred estrear. Foi o time que o tornou profissional no futebol. Eu acho que é interessante pro Fred e quebra aquela tensão da estreia, já pensando no jogo da Copa do Brasil. Porque no Clássico, se o Fred estiver bem fisicamente, ele tem que ser titular. Eu acho que tem que poupar o máximo possível, até para manter uma coerência, né? Se você poupa no jogo que precede o primeiro jogo da Sul-Americana, que era uma oitavas de final contra o Bragantino, com todo respeito à Sul-Americana, com todo respeito ao Bragantino, numa quarta de final, contra o seu maior rival, contra o Cruzeiro, você tem que poupar no mínimo igual. Então, assim, dentro das possibilidades, eu vejo um Atlético muito mexido amanhã. O Atlético que quer agora também mais uma vitória, né, no Campeonato Brasileiro. Vem de um ótimo resultado no último domingo, 3-0 para cima do Grêmio. Terá agora outro gaúcho pelo caminho. E o Atlético já sabe também quem será o seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de eliminar o Bragantino, outro brasileiro no caminho do time alvinegro. O adversário será o Santos, que ontem empatou por 0-0 com o Macará, jogo que foi disputado lá no Equador. Mas o Peixe havia vencido o primeiro jogo na Vila Belmiro por 2-1, então está classificado. Savinho está trocando de time na Inglaterra, deixando o Manchester City e partindo para o Tottenham. E esta negociação, que gira em torno de 75 milhões de libras, pode gerar aos cofres do Atlético, quem sabe uma grana boa, hein? Algo em torno entre 9 e 10 milhões de reais. Resumindo, vai dar uma quantia aí de acima de 600 milhões de reais. O Galo não tem nenhuma porcentagem mais do Savinho, direito à porcentagem do Savinho, em relação a direito econômico. O Galo tem o mecanismo de solidariedade pelo fato de ser o clube formador. Ou seja, temos direito aí a uma pequena porcentagem da transferência, sendo que, pelo tempo que ele ficou conosco, o Galo tem direito a 2,5% do valor de cada transferência do Savinho, tá? Sendo assim, a gente faz a conta aqui, 2,5% pelo valor que está sendo dito na imprensa, de pouco acima de 600 milhões de reais, gente, tá dando aí na casa de 15 milhões de reais, um pouco acima de 15 milhões de reais. Então o Galo deverá embolsar uma quantia aproximada na casa de 15 milhões de reais. Isso porque a proposta era um valor, agora a proposta é outro valor. O Tottenham subiu a pedida, o Manchester City bateu o pé, o Tottenham subiu a oferta, o Manchester City subiu o valor que eles estavam querendo, tá? Então, peraí que eu me embolei todo, né? O Manchester City pediu um aumento do valor da venda, o Tottenham ofereceu esse aumento e no final da história tudo deve se concretizar na casa de acima de 600 milhões de reais, com o Galo botando no bolso 500 milhões de reais. É grana, hein, gente? É grana, uma graninha boa, 500 conto caindo na conta assim, ó, do nada. Que clube do Brasil não queria isso, hein?